Casa das Alianças, a visão perfeita ao seu alcance. Uma infinidade de opções em joias, óculos e relógios das melhores marcas para você presentear em todas as ocasiões. Agora a tradicional Casa das Alianças é a sua ótica com profissionais cuidando de seus olhos com muito carinho. Aceita todos os cartões de crédito. Casa das Alianças, em 2 endereços para bem atender: Rua Silveira Martins 629 e Rivadavia Correia 464. Telefones 3242-2674 e 3242-1311. Verão, temperaturas altas, praia, piscina e você na busca de um corpo perfeito. Exercícios em excesso podem causar problemas. É o assunto que você passa a acompanhar no Saúde e Bem-Estar na TV Web Cidade 10, uma TV sem fronteiras. Estamos iniciando na TV Web Cidade 10 Livramento, o programa Saúde e Bem-Estar, sempre trazendo para você dicas com especialistas para você viver melhor. Estamos hoje com o Dr. João José Andreuquete de Freitas, mais conhecido como Dr. Freitas. Satisfação em recebê-lo na TV Cidade 10. Satisfação é minha, Gisnei. Eu acho que essa atividade é fundamental, porque nós médicos, além de recebermos nossos pacientes nos nossos consultórios e atendê-los nos hospitais, nós temos a obrigação, e isso é uma coisa muito gratificante, de transmitir noções para que haja prevenção das doenças. E eu acho que esse programa é um programa talhado para fazer essa tarefa. Muito obrigado. Eu fico muito satisfeito com isso. Seja bem-vindo. Poder colaborar, né? Poder agir com vocês para poder levar à população noções de saúde. Nos fale um pouquinho das funções do cardiologista, nefrologista e também do médico intensivista. Bem, não é por acaso que eu tenho essas 3 especialidades. Na verdade, são especialidades afins, né? Coração e rins fazem um sistema de regulação no organismo muito importante. E eles trabalham juntos. Evidentemente que o organismo é uma coisa única. A gente divide-os em especialidades para que a gente possa se aprofundar mais em determinados assuntos. Então, o coração tem uma função de bomba, de fazer a circulação no organismo de todo o sangue, e nesse momento também ele tem a função de levar todas as células do organismo aos nutrientes, o oxigênio e também alguns hormônios. O rim, por sua vez, tem a função de depurar o sangue e, além disso, tirar aquelas impurezas que vão sair na urina, e, além disso, tem a função hormonal, tem a função de levar para a corrente circulatória uma série de substâncias para a regulagem do sistema ósseo, regulagem do sistema hemático, do sistema neurológico, da pressão arterial. Então é um órgão que trabalha muito ligado às funções cardiovasculares. E quando existe uma desregulagem desses 2 sistemas, e quando essa doença é uma doença importante, o paciente fica gravemente enfermo. E quando ele fica gravemente enfermo, ele precisa ser tratado numa unidade de tratamento intensivo. É por isso que nós, cardiologistas e nefrologistas, temos uma ligação muito grande com a unidade de tratamento intensivo, o que me fez, depois de alguns anos trabalhando aqui na Santa Casa, na UTI, me transformar também em um especialista em terapia intensiva, que é onde o médico e a sua equipe, e principalmente a sua equipe, sente presente a modificação da história natural das doenças graves por um bom tratamento prestado aí nesse ambiente. E nesse sentido nós tivemos um exemplo muito importante, um dos maiores ídolos brasileiros. Sim. Foi o Rei Pelé. O Rei Pelé, né, que teve uma insuficiência renal aguda provocada por uma infecção que levou a uma falência total do rim, único que ele tem, e ele precisou então fazer um tratamento dialítico, uma hemodiálise, que salvou a vida dele.
E essa é uma das funções da terapia intensiva. E qual seria a causa desse problema que aconteceu com o Pelé? Bom, o Pelé ele foi submetido a uma cirurgia para tirar um cálculo, que foi muito bem sucedida. Ele ficou menos de 48 horas no hospital. Esse cálculo foi retirado, o rim dele estava funcionando muito bem e ele foi para casa. Só que em casa ele fez uma infecção. Aí, em cima dessa cirurgia, uma das coisas que acontece quando a pessoa faz uma cirurgia é ficar mais suscetível a infecções. E, infelizmente, o Pelé fez uma infecção do seu rim, fez uma doença chamada pielonefrite aguda, né, por uma bactéria hospitalar, então uma bactéria extremamente resistente a antibióticos, e isso fez com que ele desenvolvesse uma infecção generalizada, uma septicemia. E essa septicemia fez com que cessasse completamente a sua função renal, inclusive ele levou ele a choque, ele teve uma queda da pressão arterial, e a pessoa sem rim não vive. Sim. Então ele foi obrigado a voltar para o hospital, tratar essa infecção, e até que esse tratamento da infecção surtisse efeito, ele tem que fazer um tratamento que substituísse a sua função renal, que foi a hemodiálise. Que ele foi submetido a uma sessão de 72 horas, 3 dias de duração, e felizmente depurou o sangue dele, ele recuperou a sua pressão, e os seus sinais vitais melhoraram, e o antibiótico, e deu tempo para que o antibiótico que estava se usando eliminasse a infecção, e ele felizmente teve alta, curado. Né? Isso é independente da idade, doutor? Independente da idade. Nós temos diálise em crianças, né, se necessário fazer. Essa doença, a septicemia, é a principal doença que leva à necessidade de hemodiálise na UTI. Só para ter uma ideia, 30% das pessoas que estão hospitalizadas na UTI precisam de diálise. Então é um procedimento terapêutico muito frequente na unidade de tratamento intensivo. E a grande maioria delas necessitam de diálise porque tem a função renal diminuída de maneira significativa devido a uma infecção, devido à septicemia, chamamos de sepsis, que é uma infecção que pode ter uma porta de entrada pela pele, ou pelo pulmão, ou pelo rim, que se instalou, que normalmente é uma infecção que fica limitada a esse sistema, mas que quando a pessoa tem um problema de imunodeficiência, ou está num pós-operatório, ou sofreu um trauma onde as suas defesas do organismo estão muito diminuídas, essa infecção ela se generaliza. E no momento que ela se generaliza, ela entra na corrente circulatória, ela causa danos, déficits funcionais, ou do fígado, ou neurológico, ou do sistema digestivo, e o órgão mais acometido normalmente é o rim. A pessoa entra em falência renal. E se ela não tem como substituir a função do rim através de um procedimento, no caso a hemodiálise, ela então não adianta tratar a sua infecção porque o rim não está funcionando e a pessoa não tem condição de subsistir assim. Uau. Então o procedimento dialítico, a hemodiálise, é um procedimento muito frequente na unidade de tratamento intensivo e é um tratamento salvador. Estamos conversando com o Dr. Freitas, programa Saúde e Bem-Estar. Doutor, verão, temperaturas altas e as pessoas buscam entrar em forma o mais rápido possível. Exagera um pouco no exercício, até porque passaram alguns meses, né, fechados em casa com questão de inverno, né? E esse exercício excessivo pode trazer problemas? Pode. Porque assim, o organismo humano ele tem que estar preparado para determinadas situações que vai enfrentar. Então, se nós temos uma vida sedentária, em casa, no sofá e na televisão e no computador, nosso organismo está preparado para isso. Agora, se de uma hora para outra nós resolvemos fazer um exercício físico, é importante preparar o nosso organismo para esse exercício físico. É importante se testar para ver se o exercício físico que a pessoa se propõe a fazer, o organismo pode aguentar. Então, pessoas depois de uma determinada idade, se querem se exercitar, tem que fazer uma consulta, tem que fazer uma avaliação, né? Que pode ser apenas uma consulta e a pessoa já ser orientada pelo seu médico como deve se exercitar, como deve iniciar seu exercício. Dependendo da idade e das condições que a pessoa encontre lá no consultório médico, talvez tenha que fazer outros exames. Mas o importante é que a pessoa não faça exercício físico excessivo, né, sem uma avaliação. Se a pessoa quiser caminhar e tiver lá seus 40 anos,
precisa fazer avaliação. Pode caminhar lentamente se não sentir nada, pode ir aumentando progressivamente, né, sem problema maior nenhum. Mas se a pessoa quer correr ou já fazer esporte, então aí é fundamental que faça pelo menos uma consulta, para que o médico possa então avaliar se a pressão está normal, se a frequência cardíaca está normal, se a função renal está normal, se a função respiratória está normal. E se isso estiver tudo bem, isso se faz no exame clínico, a pessoa talvez não precise nem fazer nenhum outro exame e ser então orientada para fazer seu esporte, seu exercício mais intenso. E se por acaso se descobre aí na consulta, que é a parte nobre do check-up, é a consulta, descobrir que tem alguma coisa, talvez seja necessário um outro exame e tal para avaliar bem. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida conversando com o Dr. Freitas no Saúde e Bem-Estar. Everdiesel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para virabrequim e cardan. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Estamos retornando na TV Web Cidade 10 com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje conversando com o Dr. Freitas, cardiologista, nefrologista e também médico intensivista. Dando continuidade ao que nós iniciamos no bloco passado a respeito dos exercícios em pleno verão, aquele futebol de final de semana, depois de uma semana sentado, é aconselhável ou não? A pessoa que faz o seu esporte só no final de semana, e um esporte intenso como o futebol, sim, que é um esporte que exige muito do físico, ele está correndo riscos. Um risco desnecessário, porque ele poderia, primeiro, ser bem avaliado, bem orientado por um profissional, que não precisa nem ser médico, pode ser um fisioterapeuta ou um professor de educação física. E nessa orientação, ele ia receber parâmetros para se preparar para esse esporte de fim de semana. Quem sabe uma caminhada 3 vezes por semana. Qual é o período dessa caminhada? Meia hora que a pessoa caminha, com um passo acelerado, já o prepara para um esporte maior. Em 3 meses a pessoa já está preparada. E a corrida? Claro que não vai ser um esporte a nível de atleta profissional, mas a nível amador, a pessoa que caminha 3 vezes por semana e sofreu uma avaliação prévia, ela pode fazer seu futebol de final de semana. O que não deve é submeter o organismo a um estresse de 7 em 7 dias com o seu futebol de fim de semana. E isso a pessoa está correndo um risco maior. E a pessoa que faz isso, pode até fazer, mas tem que saber que está correndo um risco maior. Muito bem, doutor. Dando continuidade também a um assunto que nós iniciamos, falando a respeito do problema que aconteceu com o Pelé. Isso é um problema de vários brasileiros. Existe idade para aparecer doenças renais? Bem, o organismo, à medida que envelhece, ele fica mais suscetível a ter uma série de doenças. Normal, isso é um envelhecimento normal de todos nós. Mas a doença renal não é apanágio das pessoas com mais idade. As doenças renais surgem nos primeiros meses de nascimento, pode surgir, doenças congênitas, de malformações dos rins, as doenças genéticas, tipo, por exemplo, rins policísticos, que determinadas famílias sofrem desse mal. E pode também a pessoa nascer com uma malformação lá quando o feto estava se formando no útero. Às vezes fazem uma válvula de uretra posterior, que é uma uretra fechada, então os rins não conseguem se esvaziar porque tem um canal fechado. É um tratamento extremamente simples, mas extremamente importante. Se não é diagnosticado a tempo, lá nos primeiros meses, a criança pode desenvolver insuficiência renal e vir precisar de diálise, né? Nós, há pouco tempo agora, fizemos um transplante em um menino de 9 anos de idade que já estava há 8 anos em diálise, desde o primeiro ano de vida. Então, veja bem, a doença renal é uma doença que pode acometer as pessoas em qualquer faixa do seu desenvolvimento, qualquer faixa etária. Então, é importante que a pessoa faça pelo menos 2 exames durante a vida. É um exame comum de urina, que é simplesmente colher num potinho uma urina, levar para o laboratório e o bioquímico olhar aquela urina, e um exame de sangue chamado creatinina. As pessoas têm muita preocupação do seu colesterol, né?
Todas as pessoas que chegam no meu consultório sabem quanto é o seu colesterol. Não, doutor, meu colesterol é 180. Não, meu colesterol é 280. Não, meu colesterol é 300. Mas se perguntar para essa pessoa, e a sua creatinina quanto é que é? Crê o quê? Nem sabe o que é creatinina. É um exame muito mais barato e mais fácil de fazer que o colesterol e de muito mais importância. Por que de uma hora para outra o colesterol criou essa importância toda? Né? É porque tem um apelo muito grande, é uma gordura. A mídia bate em cima do colesterol, os programas de rádio, os programas de televisão batem em cima do colesterol, então o colesterol está muito bem difundido a sua importância. Inclusive, sob meu ponto de vista, até dá uma importância exagerada para o colesterol. E creatinina é muito pouco falado. Mas a grande maioria das pessoas que chegam com insuficiência renal crônica para fazer tratamento dialítico em nosso serviço, só ficaram sabendo que tinham problema de rins quando já tinham sintomas importantes, tipo falta de apetite, náuseas, vômitos, falta de ar, pericardite, edema nos membros inferiores, inchaço. Aí quando vão ver, esses seus vômitos é por causa da insuficiência renal. E não se sabiam com doença renal. Mas essa doença renal iniciou há 10, 15, 20 ou mais anos atrás. Mas a pessoa não detectou, porque essa doença renal não dá sintoma nenhum. E não dando sintoma, a pessoa está bem. Então, por que procurar? Tem pessoas que não querem nem procurar a doença, não querem saber que estão doenças. Mas se nós conseguirmos detectar precocemente uma doença renal, isso se constata através de um exame comum de urina e de uma creatinina no sangue, nós podemos tratar e evitar que essa pessoa perca seus rins. E evitar que as pessoas entrem em programa de hemodiálise e de transplante porque não sabiam, não souberam previamente e não trataram uma doença renal que existia, mas não dava sintoma. Por isso que é importante a pessoa, pelo menos, lá quando criança, né, lá com o seu pediatra, fazer determinados exames e dosar creatinina e fazer um exame comum de urina. São exames baratíssimos, muito baratos, mas muito importantes. Como é que está a questão da doação de órgãos aqui em Santana do Livramento? Olha, infelizmente aqui em Santana do Livramento nós não temos condições de captar órgãos. Porque para captar órgãos nós temos que ter uma determinada organização hospitalar junto à UTI para detectar precocemente os doadores e colher esses órgãos para enviar para a Central Única de Transplantes. Nós, infelizmente, tivemos durante uma certa época uma equipe que fazia a doação de órgãos dentro do hospital e essa equipe hoje não existe mais. Mas é um projeto da nossa Santa Casa de reativar essa equipe para nós voltarmos a captar órgãos aqui na nossa cidade. Mas mesmo assim, nós temos várias pessoas que se beneficiaram dos doadores no nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós temos transplantando, em média, 4 a 5 pacientes por ano, aqui de Santana do Livramento. Transplantes renais. Existem outros transplantes, que são transplantes cardíacos e transplante hepático, que são menos frequentes, mas que também é feito em santanenses. Não é feito aqui em Santana do Livramento, é feito em Porto Alegre. E como é que funciona? Quando Porto Alegre, que é a central de transplantes, tem um órgão, ou seja, tem um doador, e esse doador salva a vida de 9 pessoas, esse doador doa pulmão, coração, rins, pâncreas, fígado, né? São 2 rins, então são 9 pessoas, córneas, são 9 pessoas que estão numa fila de transplante e que quando surge um doador podem sair dessa fila e se beneficiarem do transplante. Quem são os doadores? Os doadores são todas aquelas pessoas que disseram para os seus familiares, e isso é importante, porque essa pergunta é muito frequente no consultório: doutor, como é que eu posso ser doador? A pessoa, para ser doador, basta uma atitude muito simples: dizer para os seus familiares que é doador de órgãos para transplante. Nem todos vão ter oportunidade de ser doadores. Quem pode ser doador? É aquela pessoa que tem morte dentro de uma unidade de tratamento intensivo. Essa morte é bem diagnosticada, certo? Então dá a oportunidade que antes que o coração pare,
de retirar os órgãos. Que aí esses órgãos são viáveis para transplante. Mas e o coração, a pessoa pode estar morta com o coração batendo? Pode. A morte, na verdade, não é a parada do coração. As pessoas que fazem cirurgia cardíaca têm o coração parado por 3, 4, 5, às vezes 6 horas. E não estão mortos. Estão vivos. Por quê? O seu cérebro está vivo. O que faz com que a gente possa atestar o óbito de uma pessoa é a parada cerebral, não a parada cardíaca. E a parada cerebral a gente diagnostica no unidade de tratamento intensivo, com auxiliares dos nossos colegas neurologistas. E uma vez feito esse diagnóstico, a família vai se propor para a família que essa pessoa doe os órgãos. Então é importante que a família esteja preparada para dizer sim. E veja bem, aqui no Rio Grande do Sul nós temos um serviço muito bom de captação de órgãos em unidade de tratamento intensivo e isso vem aumentando ano a ano. Nós tivemos há 3 anos atrás uma redução das doações e depois se fez uma campanha muito grande de esclarecimento a toda a população e felizmente nós temos uma curva ascendente, né? Essa criança agora que foi transplantada, nossa, de 9 anos de idade, foi feito em Porto Alegre. Foi feito em Porto Alegre, no Hospital da PUC em Porto Alegre, ele estava fazendo hemodiálise aqui, e numa madrugada recebi o telefonema de um residente lá de Porto Alegre. Temos um órgão para o Anderson. Muito bem, nós ligamos para o Anderson, a mãe dela já estava preparada, a família também entrou dentro de uma condução, e a nossa Secretaria Municipal de Saúde tem esse serviço, né, de urgência, transportou para Porto Alegre, lá fizeram alguns exames preliminares e ele recebeu um rim que era muito compatível com ele, um HLA muito compatível e esse transplante foi um sucesso. E qual é o período de adaptação desse novo rim? Bem, a pessoa quando faz um transplante, o resultado imediato desse transplante ele é muito dependente da tipagem tecidual do doador com o receptor. Se a tipagem tecidual é muito parecida, ou seja, se o tecido, né, é parecido, ou seja, o receptor tem vários alelos que são semelhantes ou iguais ao do doador, a probabilidade de sucesso é muito maior. Então a pessoa, se o transplante corre tudo bem, a pessoa fica em torno de 10 a 15 dias no hospital, depois vai ter alta, e fica tomando drogas imunossupressoras para evitar a rejeição. E nos primeiros 60 a 90 dias faz consultas semanais para detectar precocemente qualquer alteração. Depois de 90 dias, se tudo andou bem, vida normal. Vida praticamente normal. É claro que a pessoa vai ter que ficar tomando medicamento para o resto da vida, sim, a pessoa vai ter que fazer consultas periódicas com o nefrologista, né, para detectar precocemente qualquer rejeição, e é fundamental que tenha consciência de que a pessoa não precisa mais fazer hemodiálise nem diálise peritoneal, mas que ele tem um rim transplantado e que esse rim transplantado deve ser cuidado para sempre. Nós temos pacientes que têm rim transplantado há mais de 30 anos. E estão aí vivendo muito bem, saudavelmente. Estão vivendo muito bem, graças a Deus. Doutor, além dos exames preventivos, o que mais o senhor diria para as pessoas terem aquele cuidado? Vamos falar assim de envelhecimento. Tem 2 situações que aceleram o envelhecimento das pessoas. É hipertensão e diabetes. São 2 doenças crônicas, incuráveis, e que aceleram o envelhecimento dos tecidos e dos órgãos. Então, uma pessoa que é portadora de hipertensão e de diabetes, ele tem envelhecimento cerebral acelerado, envelhecimento cardíaco e renal acelerado. Então, é muito importante que aquelas pessoas que são portadoras dessas 2 doenças tenham consciência que é fundamental compensá-las bem para evitar o envelhecimento. 50% das pessoas hoje que chegam sem rim para fazer diálise são portadoras de hipertensão e de diabetes. Então, essas 2 entidades, hipertensão e diabetes, são responsáveis pela metade dos pacientes que se encontram em terapia renal substitutiva. Então, é muito importante compensar bem a pressão e compensar bem a diabetes. E na compensação da hipertensão e da diabetes tem uma coisa que é muito importante, que se chama nutrição. Infelizmente, nós médicos, durante muitos e muitos anos, recomendamos muito mal aos nossos pacientes
a respeito de nutrição. Na verdade, nós até 5 anos atrás nós não sabíamos que o importante não era evitar a gordura na dieta. Eu, durante muitos anos, eu recomendei aos meus pacientes que não comessem gordura. Felizmente, eu estou tendo a oportunidade de dizer para aqueles pacientes que há 5 anos atrás eu recomendava que não comessem gordura, agora tu está me dando essa oportunidade de dizer eu estava completamente errado. Isso é uma besteira. Gordura, pessoal, não faz mal para ninguém. O que faz mal, causa diabetes e causa hipertensão, se chama carboidrato. São os açúcares que tem em algumas frutas, o açúcar refinado que nós botamos no café e no nosso suco, os açúcares que contêm todas aquelas alimentações ricas em amido, tipo farinha de trigo, milho, né? São aqueles açúcares que vêm disfarçados em carboidrato. Então, se a pessoa não come carne vermelha gorda, não come a pele da galinha, não come a carne de porco, que é o que nós recomendávamos até 5 anos atrás, o que ela vai comer? Ela vai comer arroz, feijão, batata, massa e pão. Porque alguma coisa a pessoa tem que comer. E isso fez com que nós, médicos, causássemos uma epidemia de obesidade e de diabetes. Qual é a mensagem que eu quero deixar hoje? E eu gostaria de ter a sorte de estar falando para aquelas pessoas que eu recomendei dieta há 5 anos atrás. O que tem que evitar é o carboidrato. O que tem que evitar é o pão, é o trigo. E aí vão me dizer, mas doutor, o trigo é bíblico. Não esse tipo de trigo que nós temos hoje. Esse trigo que nós temos hoje, que é usado para fazer o nosso cacetinho, a nossa flauta, o nosso pão francês, é um trigo mexido geneticamente. Onde 1 hectare dá 10 vezes mais trigo que dava há 50 anos atrás. E esse trigo é extremamente insulinogênico. Ou seja, ele produz a fabricação de insulina no nosso organismo, para poder metabolizar o carboidrato. E no momento que a insulina aumenta a sua concentração na corrente circulatória, e isso acontece para todos nós que comemos muito carboidrato, ela desenvolve hipertensão e desenvolve obesidade. Porque a insulina é um hormônio que, se bem coloca a glicose para dentro da célula para ser metabolizada, ela também aumenta a pressão, porque a pessoa fica com aquele panículo adiposo enorme. Então nós achamos que o problema era a gordura. Não, o problema é o carboidrato. Quem empurra a gordura para as reservas e para os vasos sanguíneos é o carboidrato, através da elevação da insulina, fazendo com que o pâncreas se esgote precocemente, e aí uma diabetes importante, aí já insulino dependente, e fazendo com que as gorduras que a pessoa se alimenta sejam empurradas para reservas e causando todos os fenômenos de envelhecimento aterosclerótico que nós conhecemos. Muito bem, então, doutor, nós estamos encerrando o nosso Saúde e Bem-Estar, agradecendo a sua participação. Nós vamos retornar aí com mais dicas e já de antemão convidando que o senhor continue conosco aí em outros programas da Saúde e Bem-Estar. Mas agradecemos aí a sua participação, importantíssimas dicas, né? E o senhor até falando a respeito de 5 anos atrás e agora, né? Mostrando essa nova ideia. Desejamos a você muito sucesso. Muito obrigado, Gisnei. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar fazendo um trabalho médico que talvez seja mais importante do trabalho que eu faço no meu consultório, porque certamente aqui eu tenho a oportunidade de abranger uma quantidade enorme de pessoas, né, que talvez não tivessem informações, principalmente essas novas informações como disseste, que também produz muita saúde. Muito obrigado. Até logo. Obrigado. Estamos encerrando Saúde e Bem-Estar com imagens de Sidney da Silva e reportagem de Gisnei Dávila, TV Web Cidade 10, uma TV que valoriza você.